Estamos aqui de novo, eu e o Jojo. O Jojo que tá bronzeado, você pode ver. Voltou de lua de mel, correção feita. Não era férias. Bom, gente, direto ao ponto, a gente tem o Vitro Ouro, né? Aí uma nova solução para investir em ouro. E tem surgido algumas dúvidas em relação a ele, então a gente vai colocar o Jojo para responder. Ótimo. De forma direta. Jojo, acho que vale um pouquinho explicar o que é o fundo, né? Que é um jeito de investir numa das maiores, mais clássicas reservas de valores que existe hoje, né? Acho que o ouro, desde que o mundo é mundo, já é tido como uma clássica coisa valiosa. Então, muita gente que já está investido em outros fundos de ouro está nos perguntando, devo sair do que eu estou e mudar porque realmente as taxas aqui estão menores? Tem gente perguntando assim, putz, eu já tenho o FOF Melhores Fundos e o FOF Superprevidência, e ambos já têm um pouco da estratégia investida em ouro. Como lidar com isso? Então vamos nessas duas, depois eu faço outras perguntas. Vamos lá. Bom, Gabi, gente, muito obrigado aí pela audiência, legal estar de volta. Acho que a primeira parte é importante a gente falar o seguinte, sim, esse é um fundo que investe em ouro, né? É tão simples assim. A gente procura fazer um fundo super barato, né? Ele até onde a gente tem conhecimento, ele é o fundo mais barato da indústria, no varejo com certeza absoluta, ele tem só 0,14% de taxa de administração, né? Tem fundo aí com 0,30%, 0,60%, tem fundo de 1%, esse realmente a gente fez porque a gente entende que todo investidor deveria ter um pedaço do seu patrimônio total investido em ouro. Por quê? Você falou bem, o ouro ele é um ativo, né, que é percebido como uma reserva de valor. Por quê? Porque historicamente ele é bastante descorrelacionado, né? Ele tem pouca relação com as outras classes de ativos. Então o ouro é como se fosse, ele talvez seja dentro do conceito de proteção, né, que o pessoal, os analistas da Empíricos têm bastante na construção das carteiras, e a gente também trouxe isso para dentro da Vitro. O ouro é um dos principais ativos que se classificam nessa categoria aí de... Ele é tipo do contra. De proteção, exatamente. Então, assim, obviamente, você pode investir no ouro buscando uma valorização, buscando ganhar dinheiro ali, mas o mindset que a gente também tem... acaba acontecendo. O mindset que a gente tem é o seguinte, o ouro está naquela caixinha de proteção. Então, quando você pensa no seu portfólio como um todo, você deveria estar investido em proteção, né? Aí você falou, eu já tenho dinheiro no Melhores Fundos, o Melhores Fundos já tem uma parcela de ouro ali, justamente porque a gente acredita que naquela construção do Melhores Fundos que tem renda fixa, crédito, pós-fixado, multimercados e renda variável, para você correr o risco da carteira, você tem a proteção lá no câmbio, a proteção no ouro, né? E ainda ações americanas. Então, se você tem todo o seu dinheiro no Melhores Fundos, você já está protegido, você não precisa do fundo de ouro. Mas quando você considerar seu patrimônio como um todo, você provavelmente tem investimentos em outros lugares, você tem outro tipo de investimento que aí a conta não está protegida. Então, a conta que a pessoa deveria fazer é a seguinte, de todo o meu investimento, eu tenho um pedacinho dele protegido com aquilo ali. Aí você falou do FOF Superprevidência, né? Infelizmente, o FOF Superprevidência não tem ouro porque a legislação de previdência não permite. Então lá a gente tem como proteção o dólar e a renda fixa no exterior e a renda variável no exterior. Então, assim, se você tem teu dinheiro na previdência, você poderia ter um pedacinho de proteção por fora no fundo de ouro, né? Quando a gente olha o Carteira Universo ou o PRP, que já são fundos que têm também esse conceito de carteira diversificada, super balanceada, eles já têm ouro. Mas, por exemplo, se você tem o fundo de ações, se você tem uma ADP Plus, ou se você tem outros investimentos aí espalhados pela indústria, faz sentido você fazer essa conta do teu portfólio total e investir um pedacinho nisso. E meio que a gente fala assim, é um produto que serve para todo mundo, porque assim, se você é conservador, você deveria ter proteção, né? Se você é arrojado, você deve ter bolsa no seu portfólio. Para você ter mais conforto, para correr mais riscos, você também deveria ter mais proteção. Então ele é quase, né? Ele é quase um produto que serve para todo mundo, né? E aí o último ponto que você me perguntou é o seguinte, já estou investido em um dos outros fundos de ouro da indústria, faz sentido eu trocar? Isso aí é uma questão
literalmente de preço e de conforto, né? O que a gente quer fazer aqui na Vitrio é ir trazendo produtos para que o investidor tenha em determinado momento todas as opções, as melhores opções de investimento de forma transparente, de forma disponível, de forma acessível e o mais alinhado e barato possível. Então, o que a gente fez com o ouro é isso, né? Se você está pagando 2, 3, 4, 5 vezes mais caro num produto fora daí, eventualmente vale faz diferença, ou talvez seja uma oportunidade para você fazer essa conta e ver se está na hora de comprar mais alguma coisa ou não, e aí você começa a fazer uma posição aqui com a gente. A outra coisa que estão perguntando é como isso de ouro negociado na bolsa? É um ETF? Acho que vale a pena explicar então, vamos o funcionamento. Quer dizer, você tem algumas formas diferentes de investir em ouro, né? Uma forma é você comprar barras de ouro e levar para sua casa, né? Isso é super custoso e não é isso que a gente faz no fundo. O fundo, majoritariamente, vai estar comprando um contrato de ouro à vista, aqui na B3, né? Que era a antiga BMF, a fusão das bolsas. Então, você vai comprar esse ouro à vista, é um contrato chamado OZ1D, e esse é o principal ativo do fundo. Alguns fundos no mercado, eles compram outros tipos de ativos, eles fazem uns derivativos, uns ativos de swap, porque esse ativo negociado na bolsa não tem muita liquidez. O que a gente preferiu fazer foi ir lá fora e comprar ETFs de ouro, né? Lembrando o que são ETFs? ETFs são aqueles fundos Exchange Traded Funds. Então, são fundos que são negociados em bolsa, esses fundos são negociados na bolsa nos Estados Unidos, e tem duas alternativas. É um fundo de índice, que é um fundo que compra ouro. Ele é muito mais líquido, então com isso a gente garante que a gente tem mais dinamismo aí na carteira do fundo, né? E uma coisa que é legal, que é importante, às vezes isso fica um pouco confuso aí na cabeça das pessoas, o ouro, ele é negociado em dólares. Né? Quando você está investindo em ouro no Brasil, no nosso fundo, por exemplo, você está pegando duas proteções pelo preço de uma. Né? Você já está investido em dólar. Porque você está comprando em ouro e em dólar, exatamente. Né? E aí você tem que tomar um cuidado, porque existem alguns fundos no mercado que são fundos de ouro redeados. O gestor compra esse ouro em dólar e ele depois vende o dólar. Então você só tem a variação do ouro, você não tem a variação do dólar. No nosso caso, o que a gente está fazendo é esse que não é redeado. Então você tem, vamos dizer assim, a proteção do ouro e a proteção cambial do dólar. Então, para você que por acaso está chegando agora, a Vitrio está com um fundo que já está no nosso site, Vitrio Ouro, que ao invés de você ter que comprar e estocar barras de ouro, você não precisa disso. Você, com R$1.000, consegue investir num fundo que já investe em ouro por você, capitaneado aí pelo Jojo e pela equipe dele, né? Que são pessoas que já são de mercado e vão ficar de olho ali para que esse fundo opere da melhor maneira. E em compensação, você tem um portfólio completo com a proteção do ouro, que é um ativo que, desde que a gente se entende por gente, é uma reserva de valor. E é legal falar também que as reservas de ouro no mundo são limitadas, né? A quantidade de ouro que existe no mundo hoje é ela, não tem mais. Não, exatamente. Então... A gente até um dia estava vendo umas figurinhas, uns infográficos interessantes. Né? O ouro, ele é um ativo escasso, então o ouro produzido no mundo e o ouro extraído, né, vamos dizer assim, todo ano, e a reserva inteira de ouro, ela é um ativo escasso. Dá para você produzir um ouro, né? Não dá para você virar e falar assim, não, eu vou fazer esse computador de ouro hoje. Não dá, então... Tirando os alquimistas lá atrás, ninguém ficou com a fórmula aí de transformar as coisas em ouro. Mas o fato é esse, quer dizer, então, depois eu acho que é até legal a gente pegar aqueles desenhos que dá uma noção bem bacana de como tem pouco, de como tem pouco ouro no mundo. Né? É isso. E para finalizar, falar um pouco da liquidez desse fundo, né? Que eu acho que ainda está em discussão o quão grande ele vai poder ser. Pois é, né? Então... bom, a gente tem quer dizer, o investidor na Vitrio já está acostumado, quer dizer, a gente é super cauteloso na hora que a gente monta os produtos, porque a gente assim, vidrado em fazer as coisas direito, da forma mais cautelosa e diligente possível. Então, para todos os fundos, quando a gente cria um fundo, a gente estabelece um
um patamar daquela nossa parada para ter certeza que está tudo funcionando e tal. Pelas nossas contas e pela liquidez de mercado e pelas condições de mercado atuais, a gente quer fazer essa primeira parada no ouro quando ele atingir 100 milhões. É um valor alto, então a gente está razoavelmente sossegado com isso para fazer essa avaliação. Assim, especialmente se estiver funcionando esse investimento no exterior, a gente está razoavelmente tranquilo em relação à liquidez, né? Sim. Porque às vezes a liquidez do contrato aqui no Brasil ela é mais crítica, por isso que os fundos que já existem hoje no mercado foram atrás dessa alternativa de fazer um swap, que é um contrato diferente aí, justamente para buscar mais liquidez. É isso, gente. Então temos um novo instrumento aí super acessível. Se você conhece alguém que precisa investir em ouro ou já investe, que precisa ver essa solução, mande esse vídeo para ele. E a gente continua aqui aberto para dúvidas sempre. A gente vai procurar cada vez mais explicar de forma mais aberta possível para todo mundo entender, porque o que a gente quer é que mais gente invista cada vez mais em produtos bons. Algum recado? Não, o recado é esse. Quer dizer, a gente fez algumas mudanças no site, né? Porque à medida que vão entrando novos produtos, quer dizer, a gente vai tendo que melhorar a forma de entendimento de cada um, mas eu acho que hoje está bacana quando você entra no site, você tem ali a prateleira de produtos disponíveis e é importante entender as diferenças, né? Você tem o grupo dos fundos de fundos, você tem o veículo de previdência, você tem as carteiras que são um pouco mais arrojadas, você tem o fundo só de bolsa, né? Então a gente vai construindo, né? Estamos construindo a casinha ali com vários tijolos. O tijolo de ouro é um importante também. E só mais uma pergunta que alguém leu o fundo tático e falou, como assim fundo tático? Acho que só para explicar, por exemplo, tem os FOFs, que são fundo de fundos. Vamos lá. Então, tem assim, os fundos diretos e aí tem esse fundo que, na verdade, ele pode ser coabitado com outros, né? Exatamente. Ele existe assim, a gente tem, os produtos da Vitro têm características diferentes, mas pensando no fundo tático, imagina o seguinte, eu consigo separar 3 grupos de fundo, né? A gente tem 4 produtos na Vitro, ou 5 fundos na Vitro, que são carteiras completas, né? Então, o FOF Melhores Fundos, o FOF Super Previdência, o FOF Super Previdência 2, o Carteira Universo e o PRP, eles são carteiras completas. Assim, você poderia ter todo o seu dinheiro em um desses produtos, se você quisesse. Porque ele é uma carteira diversificada, balanceada, ele é uma carteira que tem várias classes de ativos, né? Para pôr o dinheiro e deixar o dinheiro distribuído. Mas quer dizer, é como se a gente já tivesse pensado um portfólio completo, né? Muito que bem. Isso é um ponto. Aí você tem um outro grupo que é o MAB Plus. O MAB Plus é um fundo de ações. Ele é um fundo ativo, né? Ele tem uma equipe grande por trás dele, fazendo as indicações que selecionam os papéis, né? Vai uma coisa, mas diferente dos 5 primeiros, ele é um fundo de uma classe só, né? Ainda que ele seja bem diversificado, né? que ele tenha vários papéis diferentes, ele é só ações, né? Ele tem aquela combinação das large caps com as empresas menores, um pouco mais nervosas, mas o fato é que ele é só ações. Você não deveria ter todo o seu portfólio só em ações, né? E aí você tem o ouro. O ouro, assim, parecido com o MAB Plus, ele é um fundo de uma classe só, ele é só ouro, mas ele não tem uma gestão ativa, né? Eu não vou ficar decidindo qual ouro comprar. Não, ouro é ouro. Eu não vou ficar decidindo se eu quero comprar ouro ou se eu não quero comprar ouro. Ele vai estar sempre comprado ouro. Então, assim, vai ter um dia, por exemplo, essa semana a gente começou a semana com os ataques terroristas nas instalações de produção de petróleo na Arábia Saudita. O mundo entra em pânico, né? Entra o que tecnicamente a gente chama de risk-off, quer dizer, desligam a chave de risco. É como se você estivesse numa mesa de pôquer, todo mundo recolhe suas fichas, ninguém quer mais brincar. Mãe liga para todas as crianças, sobe, todo mundo sai do play que está chovendo, entendeu? Então, assim, nessas horas o mundo fica todo mundo panicado e os preços dos ativos de risco caem, né? Então as bolsas desvalorizam, caem, e é a vez dos seguros subirem, né? Então, taxa de juros nos Estados Unidos, que é conhecido como uma proteção, quer dizer, a taxa cai e o ativo se valoriza. Ouro sobe, né? Então, o petróleo, no caso, também, obviamente, que subiu.
Então, nessa hora, esse ativo, ele é o ativo que vai se proteger. Então, quem estava num fundo de ouro essa semana ganhou dinheiro. Semana que vem, tudo voltou ao normal, é a bolsa que vai subir e o fundo de ouro vai cair. Quer dizer, então, assim, a gente vai ter períodos no fundo de ouro que ele não vai bem. E assim, é quase como se você devesse torcer para isso, né? Sim. Porque se você pensar que o ouro é uma proteção... É o seguro do carro. Exatamente. Você não faz o seguro do carro, aí você paga o seguro do carro. Aí você fica torcendo, tomara que roubem meu carro, tomara que roubem meu carro. Tomara que eu precise usar. Não, você paga para não acontecer, entendeu? Você faz seguro contra inundação na sua casa, você não fica torcendo para inundar, né? É o contrário. Você tem seguro de vida, você não fica torcendo para morrer. Você tem seguro de saúde, você não fica torcendo para ficar doente. Sim. É só para, se acontecer aquele cenário ruim, você está protegido. Então aqui é a mesma coisa, quer dizer, eu quero, né, que assim, puxa, o nosso cenário um pouco mais construtivo dê certo e a gente ganhe muito dinheiro com o multimercado, que a gente ganhe muito dinheiro com os fundos de renda variável e que o ouro esteja lá só para os momentos de dores de barriga. Espero que não tenha outros ataques também, mas, né, essa tensão toda geopolítica é uma boa coisa. E um outro ponto... Nunca é muito ter proteção na carteira. E um outro ponto é o Acho seguinte... que o recado é esse. Pouquíssimos fundos multimercado usam ouro, né? Mas no exterior mais do que aqui. Os hedge funds, né, que são os multimercados lá fora, usam mais o ouro. Aqui no Brasil não é tão usado assim. E só porque você falou de hedge funds, o Ray Dalio, né, que é da Bridgewater, ele fez um paper recente falando da mudança de paradigma. Mais ou menos de 10 em 10 anos, como as coisas vão mudando. E nós estamos em 2019, final da última década, e já começa 2020. Então, tudo indica que 2020 é uma nova década e uma mudança de paradigma, e que a gente já está mais perto do final do ano do que do começo. Então, que cada vez mais os ativos de segurança, como o ouro, devem se valorizar. Porque, então, além de ser um seguro... Não, se você botar em contexto, né, isso que ele falou, quer dizer, o último grande, movimentação gigantesca do ouro, parecida com a movimentação que a gente teve essa semana... Desculpa, do petróleo, por exemplo. Na Guerra do Golfo. Foi na Guerra do Golfo, depois foi na crise de 2008. Então, né, a gente está entrando num processo aí de, assim, taxas de juros baixas, estamos fazendo aí mais de 10 anos da crise de crédito, os bancos centrais reduzindo taxa de juros para tentar manter as suas economias vivas, essa discussão de recessão global, desaceleração, quando isso vai acontecer, quando não vai acontecer, se os bancos centrais vão ter fôlego para continuar fazendo as medidas que eles têm feito, assim, pró-crescimento da economia. Então, assim, toda vez que você ouvir uma conversa de risco de desaceleração no crescimento mundial, risco de recessão, putz, é a hora que você fala, eu tenho proteção na minha carteira, que bom. Fique tranquilo, durma tranquilo. É isso, queremos que vocês todos durmam mais tranquilos. Legal. Obrigada, gente. Até a próxima.